Então, começando, né, nossa aula de hoje aí, nosso foco principal, vamos fazer então nossa quarta parte aí de C Sharp, tá? Onde a gente vai entrar com todas as definições, tudo aquilo que a gente precisa, tudo certinho. Trazendo um pouquinho, né, para essa primeira parte, a gente vai trazer um pequeno resumo, né, mais voltado para o código de tudo aquilo que a gente viu na última aula. E o nosso primeiro assunto hoje vai ser falar de design patterns, uma coisa bem importante aí que a gente tem ao longo da nossa jornada aí de desenvolvimento, tá? Então, começando aí com os nossos resuminhos, né? Primeiro assunto importante que a gente falou na aula passada, né? Tiveram vários assuntos importantes, mas o primeiro muito importante orientado para nossa matéria, né? Para todas as linguagens, foi a questão de encapsulamento, né? Foi aquela questão de, quem lembra da definição de encapsulamento, é você poder privar ou liberar acesso de determinadas funções e métodos da sua classe conforme a sua escolha, né? Você pode deixar a sua programação black box, ninguém sabe o que sua classe faz, ou você pode deixar que alguns atributos, alguns elementos fiquem acessíveis publicamente ou, né, de uma forma protegida para você definir qual que é o nível de acesso. Então, por trás, né, o encapsulamento ele tem dois pilares principais. O primeiro deles é dividir o nível de acesso dos seus atributos e funções, né, e métodos, né? Então, toda vez que eu tenho um atributo ou um método de uma classe, eu defino o nível de acesso. Se o nível de acesso for privado, só aquela classe consegue ver. Se é protected, só aquela classe ou as classes derivadas conseguem ver. Se é público, todo mundo consegue ver. Então, temos várias definições diferentes aí, né, de encapsulamento. O segundo pilar do encapsulamento, quando a gente quer trabalhar com os dados, é justamente os atributos de getSet, né, ou os métodos de getSet, né, que são justamente os métodos responsáveis por alterar o valor dentro da classe, né? Então, na verdade, quando eu estou passando um método get, quer dizer que eu não estou acessando esse cara direto. Eu tenho uma função que acessa esse dado aqui e retorna essa função. Mesma coisa para o set, né? Eu não estou alterando direto essa propriedade. Eu passo um valor para essa função e essa função tem a responsabilidade de alterar esse atributo. Então, por trás, o encapsulamento ele tem essa definição, né? De definir o nível de acesso e de definir quais atributos podem ter alteração ou ser acessados de acordo com a definição que você fechar, tá? Aqui no exemplo, né, a gente tem a nossa classe conta bancária, onde a nossa classe ela tem um atributo tipo, né, de tipo de dado string com o modificador de acesso, né, o operador de acesso privado. Como é privado, somente dentro da conta bancária, ou seja, dentro de algum método ou de algum atributo da conta bancária que esse valor pode ser acessado. Em contrapartida, o nosso número é um atributo inteiro do tipo public, e dentro do tipo public, né, quando a gente tem um public, a gente define os métodos se vai ser um get ou um set, onde quando for um get, quer dizer que a gente consegue acessar esse valor externamente, quando for um set, quer dizer que a gente consegue alterar esse valor, né, do objeto na memória, né, a hora que a gente quiser. Lembrando que isso aqui, né, é só o molde. A gente está definindo os parâmetros do nosso molde. Então, na verdade, esse getSet não é para a classe, é para o objeto, né? Eu tenho uma conta bancária do tipo conta corrente com o número 234. Quando eu habilito o método de get, quer dizer que alguém vai poder acessar e puxar esse 234 para fazer alguma coisa. E quando eu defino que tem o set, quer dizer que eu estou permitindo que alguém vá lá e mude de 234 para 345. Depois a gente teve mais um outro atributo aqui, né, público, só que dessa vez só com o set, ou seja, ninguém consegue acessar a agência, só consegue alterar o dado da agência, tá? Então a gente consegue definir isso aqui. Outra coisa é que os modificadores de acesso, né, eles funcionam tanto para os atributos quanto para os métodos. Então, quando um método é privado, só aquela classe consegue chamar aquele método e executar aquele método. Quando um método é público, quer dizer que qualquer instância daquele objeto consegue executar aquele método específico, tá? Então, nesse caso, a gente definiu um método público que retorna uma string e o nome dele é exibir dados da conta, ou seja, qualquer instância pode dar ponto, né? Lembra que o modificador de acesso, né, o operador de acesso, para qualquer dado interno de uma classe é sempre o ponto, então eu vou pegar meu objeto, ponto, exibir dados da conta, e aí eu vou conseguir acessar esses dados. E aí a prova disso está aqui, né? Lembrando, de novo, né? Me repetindo aqui, mas justamente para vocês conseguirem absorver da melhor forma, né? Que
Tudo isso só acontece, né? Aquilo lá que a gente viu até agora era só o molde, só a definição. Agora, efetivamente, nós estamos com o nosso objeto. Então, eu vim aqui, criei um objeto, né? Instanciei uma nova conta bancária, new conta bancária, preenchi os dados da minha conta bancária, falei que ela é corrente, ou seja, preenchi o meu molde, né, a minha forma, e salvei isso numa variável que eu chamo de conta1. Esse é o nome da nossa variável que guardou a instância desse objeto. Então aqui está a instância e aqui está a variável que guarda a instância. E aí, através dessa variável, eu consigo vir aqui e acessar os meus atributos e métodos através do ponto. Então, variável, ponto, tipo, só que o tipo, ele é private. A gente definiu ele como private. Então, na hora que faz isso, a gente tem um erro de compilação. Por quê? Porque o atributo foi definido como privado. Eu não consigo acessar externamente, nenhum objeto externo consegue acessar o tipo, justamente porque ele é privado. Em contrapartida, na segunda parte, eu dou conta1.número e aí eu dou um set aqui, né? 2, 3, 4, 1, 2, 3. Funciona porque, além do número ser público, ou seja, eu consigo acessar fora da classe, ele também tem o método de set. Se ele não tivesse o método de set, ele nunca seria alterado, ia dar um erro de compilador, mas no caso a gente fez com getSet. O próximo, ele está tentando acessar o valor get da agência. Só que a nossa agência só foi definido set. Então ele não funciona, porque embora a agência seja público, não tem o método get. Então a nossa agência não está disponível para get, somente para set. E por último, a gente acessa o nosso objeto ponto exibir dados da conta, que é a nossa função. A nossa função é pública e aí funciona porque o método é public. Beleza? Então isso daí foi tudo que a gente passou, né, de encapsulamento e todas as definições de como que o encapsulamento funciona. Depois o próximo assunto importante que a gente falou na aula passada, né, foi herança, né? A herança, ela tende a definir comportamentos genéricos para que classes, né, mais restringentes, né, ou classes mais específicas herdem por herança aqueles comportamentos genéricos e compartilhem aqueles dados entre si. Então, um exemplo aqui que a gente teve, né, a gente fez uma classe animal, onde todo animal tem um nome e uma função respirar, e quando a gente herda, né, a gente herda através dos dois pontos no nome da classe, a gente herda, por exemplo, a gente fez uma classe mamífero que herda o animal. O simples fato de herdar quer dizer que o mamífero, a partir de agora, tem o nome e o respirar, ou seja, ele já tem toda essa definição. Além disso, eu posso colocar comportamentos a mais específicos de cada classe. Então, no caso do mamífero, ele tem aquele método ação, né? Pelo fato de ser mamífero, ele mama. Então, ele tem uma ação de mamar. Assim como a classe réptil também herda de animal, ou seja, ela também vai ter o nome, ela também vai ter o respirar, só que em contrapartida, ela tem um outro comportamento específico, que no caso, o comportamento específico dela vai ser botar o ovo. Então, a herança serve para que a gente pegue comportamentos genéricos, abstraia para que diversas classes filhas ou classes derivadas possam se beneficiar desse comportamento genérico. Isso também é legal na herança, vocês devem ter lembrado nos exercícios que a gente fez ontem, né, ou semana passada, né? Quais são os exercícios que a gente fez? Um dos exercícios foi criar a lista de animais. E quando a gente cria a lista de animais, não importa se ele é um mamífero, se ele é um réptil, se ele é uma ave e tudo mais. Quando você cria algo genérico, todo filho daquele tipo genérico cabe naquela lista. Então, um dos motivos mais legais de a gente usar a herança é justamente a gente poder trabalhar com objetos genéricos, né? Ah, eu tenho uma lista de veículos, eu não sei se é um carro, ou se é uma moto, ou se é um trator, ou se é um avião, né? São veículos. E aí, em tempo de execução, eu consigo pegar e fazer um tratamento diferente. Mas na hora de eu afunilar, de eu guardar todos, eu consigo guardar na mesma lista. Por quê? Porque são todos veículos, tá? Depois disso que a gente falou de herança, né? Que é bem importante, a gente tem um complemento da herança, mas é um complemento que faz toda a diferença, né? Além do fato da gente herdar comportamentos da nossa classe base ou da nossa classe pai, né? A gente consegue, além de herdar, a gente consegue ter o comportamento de sobrescrever aquele comportamento do nosso pai. E aí eu dei aquele exemplo, né, que eu sempre gosto de dar, que é quando a gente vai trabalhar na empresa do nosso pai ou da nossa mãe, e ele delega uma função que ele costuma fazer e ele faz do jeito X. E aí você não quer fazer do jeito X que seu pai ou sua mãe faz, você quer fazer do jeito Y.
Esse comportamento de você ter a mesma, né, o mesmo método que o seu pai, mas você implementar o seu método de uma forma diferente, é denominado polimorfismo. E é um dos itens mais importantes da programação, principalmente quando a gente vai aí falar de programas complexos, né? Porque aí o que eu faço? Eu tenho uma classe pai, onde a classe pai define um comportamento e cada classe filha define como vai implementar esse comportamento. Isso é muito importante, é muito legal, porque você consegue fazer com que o seu sistema seja resiliente, que ele seja ali, né, o menos cheio de com menos falhas possíveis, né? A ideia é que o seu sistema funcione de uma forma, né? Vocês vão entender isso conforme vocês forem começando a programar, que os melhores sistemas são aqueles sistemas que quando você vai implementar uma funcionalidade nova, você não tem que reescrever muito código, você consegue implementar uma parte nova sem ter que fazer muito código. Com o polimorfismo isso é muito possível, por quê? Imagina que você tem um meio de pagamento, né? Os meninos sempre dão a ideia do e-commerce ali e tudo mais, né? O e-commerce é o foco deles de comentários ali, né? Imagina que a gente tem um e-commerce e nesse e-commerce a gente tem uma funcionalidade de pagamento. E na nossa funcionalidade de pagamento, por enquanto, a gente só está aceitando pagamento por boleto, porque, por enquanto, é a única integração que eu tive com o meio de pagamentos. Na hora que eu receber e fechar um adquirente para eu poder fazer as compras por cartão de crédito, agora eu vou ter um novo meio de pagamento. Mas se você prestar atenção, todo o fluxo de pagamento é parecido. O que muda é a forma de implementar o pagamento por boleto e o pagamento por cartão de crédito. Se você implementou o seu código de uma maneira resiliente, o que vai acontecer? Você já sabia que haveria outras formas de pagamento. Então você criou uma classe genérica de meio de pagamento e você implementou o método, né, efetuar pagamento naquela classe genérica. Conforme você vai entrando novas classes que derivam dessa, você implementa como cada uma vai efetuar o pagamento. E aí qual que vai ser o legal? Você vai ter um sistema resiliente que você não vai precisar dar muita manutenção para resolver um problema. Ah, agora eu vou entrar com o Pix, agora eu vou entrar com qualquer coisa. E aí você consegue fazer isso sem menores problemas, tá? Então, o polimorfismo é muito útil. Aqui, por exemplo, né, passando no exemplo do polimorfismo, só para mostrar para vocês, a gente criou uma classe forma geométrica, onde a forma geométrica ela tem um método que chama desenhar, e que o método está dizendo desenhando uma forma, porque é uma forma geométrica. E aí quando a gente vai para as classes derivadas, né, eu vou para o círculo e reescrevo, é obrigatório aqui usar a keyword override. Quando eu reescrevo o comportamento do meu pai, tem um ponto super importante aqui. Eu preciso efetivamente, né, fazer uma nova implementação. Toda vez que eu dou um override, eu não estou chamando esse do meu pai, eu estou chamando o desenhar do filho. E aí eu preciso criar uma nova implementação. Então, enquanto nesse caso eu estava desenhando uma forma, nesse caso aqui eu já estou desenhando um círculo. Então, eu reimplementei o desenhar de uma forma que o desenhar vai continuar sendo chamado da mesma forma. Objeto, ponto, desenhar. Só que a diferença é que quando ele for do tipo forma geométrica, ele vai executar esse método, e quando ele for do tipo círculo, ele vai fazer esse método. Mesma coisa para o quadrado. O quadrado também é um filho, né, uma classe derivada da forma geométrica, e que quando a gente implementar aqui, fizer o override da nossa classe desenhar, ele vai escrever no console justamente desenhando um quadrado. Ou seja, quando for um quadrado, vai desenhar um quadrado. Quando for um círculo, vai desenhar um círculo. E quando for uma forma geométrica, vai aparecer desenhando uma forma. E a comprovação disso está aqui, ó. Eu tenho uma lista genérica de formas geométricas, indiferente de quais delas forem. Dentro dessa lista, eu instanciei um quadrado e um círculo. E aí eu percorri um a um, né? Lembra que o for each percorre um a um daquela lista. Eu percorri todas as formas que estão naquela minha lista, e aí, um a um, eu fiz o quê? Eu chamei o método desenhar. Por que que o meu método desenhar não deu erro? Porque quadrado tem... Forma geométrica tem desenhar? Tem. Quadrado tem desenhar? Tem. Círculo tem desenhar? Tem. Todos eles têm desenhar, pelo fato da herança, né? Ó, o fato de você ter aqui, você já tem a herança, todos eles vão ter o desenhar. Só que a diferença é que, dado o override, quando eu for rodar aqui a forma, o meu compilador vai ver e vai falar assim: ah, a minha forma é um quadrado. Então, ao invés de eu rodar o desenhar da forma geométrica, que é da classe base, eu vou rodar o desenhar do meu quadrado, que é um desenhar diferente. Assim como quando eu for rodar o segundo loop, agora minha forma vai ser um círculo, ele vai chamar o ponto desenhar não da forma geométrica, mas sim
o ponto desenhar do círculo. Então é assim que o polimorfismo faz. A gente declarou um comportamento padrão na classe Py e aí a gente pôde implementar o comportamento de formas diferentes em cada um dos filhos, tá? Isso é bem legal. O único problema da gente usar, né, polimorfismo e classes derivadas e classes bases, né, herança, é que a herança ela tem uma limitação de só poder ser uma classe Py. E obviamente a gente já está imaginando que sistemas grandes, uma classe Py talvez não seja o suficiente. Talvez eu queira herdar diversos comportamentos de diversas classes genéricas. E aí como funciona? Não funciona. Então para isso a gente tem um outro tipo de arquivo que não é uma classe base, na verdade ele é só um contrato, que a gente chama de interfaces. As interfaces elas são arquivos, elas não são classes necessariamente, elas são do tipo interface, são arquivos onde você define uma lista de ações que o seu contrato vai ter. E aí quem implementar, ou seja, quem assinar esse contrato vai ter que obedecer e implementar cada uma dessas ações. Da mesma forma, né? Interfaces e implementações têm um vínculo muito forte quando você tem essa questão do... Por exemplo, quando você faz um contrato de prestação de serviço, quando você compra um serviço, um produto, alguma coisa, que você assina um contrato, você tem a sua parte, assim como a parte da empresa, que cada um tem que cumprir. Caso não seja cumprido, aquele documento é invalidado, aquele contrato não é válido. No caso da programação, você não tem opção. Se você não implementar aquela ação, o seu código nem compila. Então você tem um contrato e você é obrigado a seguir aquele contrato. Se aquele contrato tem um método que chama desenhar, que retorna uma string, você precisa obrigatoriamente, quando você implementa essa interface, ou seja, quando você assina esse contrato, você precisa implementar aquele método que devolve uma string que chama desenhar. Se você não fizer isso, seu código nem funciona. Então, ó, nesse caso aqui, a gente implementou, né, uma interface formulário, onde ela tem uma função, né, uma definição aqui, uma cláusula do contrato, vocês podem usar essa analogia, que eu acho que facilita. Uma das cláusulas do contrato do formulário é que ele precisa de uma função que chama validar campos, o nome precisa ser o mesmo, e que retorna um boolean e que não tem nenhum parâmetro de entrada. Ou seja, quem for assinar o contrato com o formulário precisa implementar uma função que chama validar campos, que não passa nada, e que retorna boolean. Se fizer qualquer coisa diferente disso, o nosso compilador dá erro, ele nem compila. Assim como a nossa interface impressão. A gente fez uma outra interface onde quem implementar esse contrato vai ter que implementar um método, né? Ou ter que fazer uma ação no contrato que é imprimir comprovantes que recebe uma lista de produtos e devolve um booleano. Ou seja, quem assinar o contrato com impressão, automaticamente precisa implementar esse método aqui, que chama imprimir comprovantes, que recebe uma lista de produtos como parâmetro de entrada e que retorna um boolean. O que cada pessoa que recebe o contrato, né, que assina um contrato faz? Ela que decide, mas ela tem que cumprir aquele caso que é pedido que o parâmetro de entrada tem que ser esse e o retorno tem que ser esse. Agora, como chega nesse boolean, é para cada pessoa que assinou o contrato. Então, vamos tentar trazer isso para uma analogia do mundo real. Quando você assina um contrato de prestação de serviço lá, que você vira funcionário de uma empresa, ou enfim, quando você vira PJ de uma empresa, você tem várias cláusulas, né? Você tem a cláusula da empresa e você tem as cláusulas do prestador. O prestador ele tem que cumprir uma série de regras. Mas vocês concordam que você e o seu amiguinho que trabalha com você não necessariamente cumprem as regras da mesma forma? Ah, meu horário tá falando que é das 9 às 18 com 1 hora de almoço e que eu não posso trabalhar de final de semana. Cada pessoa vai implementar esse das 9 às 18 do seu jeito. Por exemplo, um vai trabalhar das 9 às 3 da tarde e vai fazer a pausa do almoço às 3 da tarde. Outro vai trabalhar direto das 9 às 18 e vai sair às 5 para fazer o almoço. Cada um implementa o seu contrato do jeito que quiser. Só que todos eles precisam seguir a regra do contrato, que é o quê? Trabalhar das 9 às 18, com 1 hora de almoço e sem trabalhar final de semana. É uma regra. Se você não seguir, seu compilador não funciona. Isso aí, o Felipe comentou uma coisa legal, né? Que para dar override, o método da classe precisa ser virtual, né? Sem o virtual, isso, né? Tanto no C# quanto no Kotlin, né? A gente precisa dizer quais métodos podem ser abstratos do virtuais e quais não são. Então, quando eu falo que ele é virtual,
automaticamente, ou no Kotlin, quando eu falo que é open, quer dizer que eu estou permitindo que aquele método seja sobrescrito, porque senão o compilador não deixa. Não é que o método não poderia, é uma barreira do compilador. O compilador cria esse keyword a mais para permitir somente aqueles métodos que eu realmente quero fazer override, porque senão vira uma lambança o código, tá? E aí, com essas duas interfaces, eu crio uma classe conta bancária formulário que implementa, olha a vantagem aqui comparada com a herança. No caso da herança, eu só podia ter uma classe base. Nesse caso da interface, eu posso implementar quantas interfaces eu quiser, desde que eu atenda o contrato de cada uma delas. Tanto que você pode ter, por exemplo, a mesma prestação de serviço por várias empresas. Isso é normal. Então, nesse caso, a nossa classe, ela implementa a interface formulário e implementa a interface impressão. Para que o compilador funcione, eu preciso criar para que a interface, né, o contrato com o formulário seja atendido, eu preciso efetivamente implementar uma função que chama validar campos, que não recebe nada como parâmetro de entrada e que devolve um boolean. E aí dentro, o que eu faço aqui? Tanto faz. Eu só preciso obedecer que tenha esse nome, esses parâmetros de entrada e esse retorno. E eu preciso retornar exatamente aquilo que foi pedido, né? Não adianta eu esperar um boolean e eu retornar 2. Vai dar erro. Obviamente ele espera só um boolean aqui. Mesma coisa no nosso imprimir comprovantes, né? Nosso imprimir comprovantes, ele recebe uma lista de produtos e tem o nome de imprimir comprovantes. Então a gente consegue pegar a nossa lista de produtos e imprimir o nosso comprovante sem nenhum problema. E aí, com isso, a gente matou aquela nossa revisãozinha, né? Principal do que a gente viu na semana passada. Vocês viram isso nas outras linguagens também. O que vocês acharam? Herança, encapsulamento, polimorfismo, interface e implementação. Querem tirar alguma dúvida comigo disso antes da gente falar do próximo assunto? Como vocês estão? Fiquem tranquilos que hoje a gente vai ter um pouquinho menos de código, tá? Hoje eu vou entrar um pouquinho mais de conceito para a gente deixar o código só para a última parte, para a gente poder fazer com bastante calma tudo que a gente tem para fazer. Isso aí, Fi. Muito bom, cara. Essa é a ideia, tá? Até essa semana, tudo que a gente está falando de uma forma genérica, ou seja, vocês vão ver as 4 linguagens falando de coisas muito parecidas, para fixar o conceito, né? Aquela dúvida que vocês têm. Poxa, como é que eu vou lembrar esse conceito? Como é que eu vou lembrar? Eu já dei algumas dicas, né? Você usa o Google ali para ajudar na memória e tudo mais, porém, é legal que vocês conheçam. Eu preciso fazer uma resolução que eu vou ter uma lista genérica e que eu vou ter uma série de atributos ou de objetos filhos que tem um comportamento padrão, mas tem cada uma particularidade. Herança. E assim, sucessivamente, vai rodando, tá? Então, né, agora a gente vai refrisar. A partir da semana que vem, vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque cada linguagem vai começar a resolver o projeto de formas muito diferentes. Então, a gente fez essa funilada justamente para vocês, né, se acostumarem, mas daqui a pouco a gente vai cada um seguir seu caminho aqui, tudo normal, tá bom? Então, começando agora o nosso próximo assunto aí, né, todo mundo deu ok aqui, falou que tá tranquilo. Nosso próximo assunto, né, são os design patterns ou padrões de projetos, né? O que são isso? São soluções típicas para problemas comuns em projetos de software. Cada padrão é como uma planta de construção que você pode customizar para resolver um problema de projeto particular em seu código. Padrões são como um conjunto de ferramentas para soluções de problemas comuns em design de software. Eles definem uma linguagem comum que ajuda a sua equipe a se comunicar mais eficientemente. O que isso quer dizer? Né? A gente sempre lê, né, o lado mais teórico, né? O que isso quer dizer? Design patterns nada mais vou trazer isso para uma linguagem bem mais simples do que foi tudo resumido até agora. Dentro do nosso projeto, a gente vai ter diversos arquivos, onde cada arquivo vai ter uma responsabilidade. Então eu vou ter um arquivo que busca no banco de dados. Eu vou ter um arquivo que monta a tela. Eu vou ter um arquivo que processa a regra de negócio. Eu vou ter um arquivo que devolve os dados para o meu usuário. Cada um desses arquivos, eles têm responsabilidades muito diferentes. Então, o design pattern nada mais é que você saber cada um, né, desses tipos de dados e saber o nome que se dá neles. E aí, com isso, a gente consegue fazer com que só bater o olho, a gente já sabe para que aquela classe serve. Vou dar um exemplo. Um dos design patterns mais comuns
que a gente fala muito aqui na linguagem de programação, quem já deve ter ouvido falar, tem uma sigla muito famosa na programação que chama MVC, Model View Controller. São 3 design patterns, onde um é o model, né? Que é justamente, eu vou falar dele um pouquinho mais para frente, é o nosso modelo do banco de dados, ou a nossa entidade do banco de dados, ou seja, é a classe responsável por ser uma representação da nossa tabela do banco de dados. Depois a gente tem a nossa view, que é o nosso retorno para o usuário, ou seja, aquilo que o nosso usuário visualiza, e o nosso controller, que é quem controla aquilo que vai do model para view. Então, se vocês prestarem atenção dessas três siglinhas, Model, View, Controller, né, MVC, vocês vão ouvir muito isso ao longo de conforme vocês forem estudando programação. Cada uma delas é um design pattern separado. Então, todo arquivo que tiver no final Model, só pelo fato de estar escrito model no nome do arquivo, nós programadores, né, como ele até fala, ajuda a sua equipe a se comunicar mais eficientemente. Todo programador que conhece aquele pattern vai bater o olho naquele arquivo e vai falar: tá lá, esse é um arquivo que mapeia uma tabela do banco de dados. Qual tabela? Usuário, model. Óbvio que a tabela vai ser de usuário. Então o design pattern nada mais é que uma forma de estruturar os nossos arquivos para que cada pacotinho, para que cada diretório e os arquivos que estão dentro daquele diretório, eles façam sentidos para qual ele existe. Nem todo arquivo vai fazer a mesma coisa. Um arquivo vai puxar daqui, o outro vai processar daqui e o outro vai soltar aqui. Como cada um deles tem uma responsabilidade diferente, cada um deles vai ter um design pattern diferente. E aí qual que vai ser legal? A hora que você abrir a sua pastinha de models, você vai olhar, todos os seus arquivos vão ser models. Qual que vai ser o resultado disso? Você vai saber que cada um daquele arquivo de model é uma tabela do banco de dados. Bem legal, né? Então, ó, por exemplo, eu peguei aqui alguns nomes, né, mais famosos aí, tem outros, tá? Mas alguns design patterns que a gente tem. E o próprio design patterns já diz mais ou menos o que ele serve. Olha aqui como faz sentido. Um método, um factory method, é um design pattern onde eu vou fazendo uma fábrica. O que é uma fábrica? Eu monto um protótipo como qualquer fábrica funciona. Não sei se alguém aí já trabalhou em alguma fábrica. Alguém monta uma máquina que processa um produto que tem um molde. E aí, conforme você vai colocando insumos, aquele molde vai gerando produtos. Um factory method é a mesma coisa. Imagina que eu tenho uma fábrica onde eu quero que vá saindo vários produtos daquela minha fábrica. Só que os produtos não necessariamente podem ser iguais. Vou dar um exemplo na fábrica de carro, né? Quem já ouviu falar aí que o carro X e o carro Y são feitos na plataforma Z? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tanto o carro X quanto o carro Y, eles vêm de uma plataforma de fábrica, ou seja, a mesma fábrica consegue produzir 2 produtos separados. Então, um design pattern que não é tão comum, é um pouco mais avançado, mas que a gente usa muito, são os factories. Um segundo é o próprio factory, só que abstrato, né? Ele é um pouco mais genérico, mas, né, segue a mesma linha. Outro design pattern bem conhecido aí, né, é o adapter. O que o adapter faz? Ele adapta. Imagina que eu tenho um sistema Y e um sistema X. A hora que eu quero conversar o sistema X com o sistema Y, eles têm uma diferença muito grande de informações. Eu preciso pegar esse dado que está aqui, passar para cá, esse dado que está aqui, passar para lá e assim sucessivamente. O que eu faço? Eu crio um adapter onde eu recebo os dados do X, processo e transformo para o Y. Isso é um adapter. Eu adapto uma quantidade de dados para um outro sistema. Tá? Outro deles, bridge. Faz uma ponte entre 2 sistemas. Chain of responsibilities. Eu crio uma cadeia de responsabilidades, ou uma transação, né? O chain of responsibility é a mesma coisa que aquela transaction que eu comentei com vocês. Eu vou passando de ponto para ponto. Se algum problema der na minha transação, eu aborto e não faço nada, como eu dei o caso da nossa compra lá, né, do um e-commerce. Command são os comandos que a gente vai dar. Iterator, mediator, ó. Você pode ver que até os próprios desenhinhos dos design patterns têm muito a ver, né? O que é um mediator? É alguém que intermedia, né? Intermediador entre vários sistemas. O que é um builder? É um construtor, é o cara que constrói uma série de coisas.
que é um protótipo? É justamente algo que foi criado numa base de protótipo que depois vai sendo criado. O que é um decorator? É algo que decora ali. Então, gente, são várias coisas aqui importantes. Eu vou explicar os mais importantes, que eles nem estão muito aqui. Falando agora especificadamente dos importantes que eu trouxe para vocês, o adapter é literalmente um Benjamin, né? Se vocês forem parar para pensar, é isso mesmo, né? Quem está acostumado com aqueles padrões, eu sofro muito disso, né? Por causa do Mac aqui. A minha tomada é do padrão americano. Quando a gente precisa usar uma tomada que é do padrão brasileiro, eu tenho que ter um adapter. Benjamin, né? Ou, no caso, não precisa ser um Benjamin, né? Porque o Benjamin tem 3 pontos. Só o adaptador, né? A gente costuma chamar isso de adaptador, né? Então, um adapter nada mais é que isso, tá vendo? Como vocês já estão conseguindo abstrair os conceitos de sistema da vida real. É isso aí. Agora eu vou listar todos, né? Os mais importantes, pelo menos, os que a gente mais usa em todo o desenvolvimento, e vai ser o igual praticamente para todas as linguagens. Então eu já comentei, né? O primeiro design pattern muito importante é o controller, ou seja, toda vez que vocês vierem um arquivo controller, quer dizer que ele controla algo. Então se eu tenho um usuário controller, quer dizer que eu estou controlando tanto o meu banco de dados quanto os dados que vão ser exibidos para o meu usuário através daquele arquivo. Ou seja, é ele que vai buscar no banco de dados e vai devolver para o usuário. É quem controla todo o tráfego de requisições, tá? Então, normalmente, ele é utilizado na arquitetura MVC, como eu acabei de comentar para vocês, Model View Controller. Esse pattern indica que qualquer arquivo concluído com controller, ou seja, usuário controller, tem a responsabilidade de controlar as requisições do usuário e direcionar para o resultado correto, que é justamente, né, a view, né? Se a view for uma página web, vai voltar um HTML. Se a view for uma API, vai voltar um JSON ou um XML. Enfim, você pega o dado, controla ele e devolve naquilo que você precisa. Um próximo design pattern muito utilizado, que a gente usa bastante e é bem legal, é o Factory, como eu já falei, né? Ele tem a responsabilidade de auxiliar na gestão de resoluções que envolvem caminhos muito diferentes. Normalmente, utilizado para polimorfismo, é uma classe que instancia, de acordo com os parâmetros, uma determinada regra de negócio a ser executada, deixando o código mais genérico e resiliente. Como é o caso, por exemplo, do meio de pagamento, né? O meio de pagamento poderia ser uma factory, né? Meio de pagamento factory. E aí eu vou ter quais implementações? Eu tenho o efetuar pagamento do boleto, do Pix, da conta corrente. São caminhos completamente diferentes de efetuar pagamento, mas todos eles precisam efetuar pagamento. Então, a partir do momento que eu falo que todos eles são filhos daquela interface, eu consigo criar uma factory que, de acordo com os dados passados, né? Eu tenho uma factory que cria o produto. Qual que é o meu produto? O cara passou que ele quer pagar com Pix. Então eu quero agora a interface, a implementação do Pix. Agora o cara selecionou que ele quer pagar com boleto, então agora eu quero a implementação do boleto. Então ele vai criando os produtos de acordo com o parâmetro que é passado. Outro super importante que a gente vai utilizar aí, né, durante as nossas próximas semanas é o Entity ou Model, né? Eles são mesmo design pattern, só que eles têm nomes diferentes dependendo da linguagem. Então, por exemplo, no C#, Model, né? No JavaScript, Schema Model, no Kotlin é Entity, por causa do JPA, e no Python, se eu não me engano, eu acho que é Entity também. Ou seja, o pattern é o mesmo, só que ele é explicado de formas diferentes em cada linguagem. O que ele quer dizer? Que costuma ser arquivos, né, que espelha uma tabela do banco de dados. Então, toda vez que você tiver um banco de dados, lembra que a gente vai carregar os dados do banco de dados na memória. Então a gente precisa ter objetos, classes, molde, que guardam aqueles dados. Então o entity nada mais é que um objeto, uma classe, um molde, onde todas aquelas colunas que a gente tem no banco de dados estão linkadas com esse objeto, de uma forma de facilitar a transformação. Então eu peguei uma lista lá do meu banco de dados. A minha lista de banco de dados voltou 10 registros. Eu vou transformar esses 10 registros em 10 objetos daquele tipo. Por quê? Porque aquele tipo tem exatamente todos os campos daquela tabela no banco de dados, tá? Então o entity, ele é exatamente, né, um espelho da tabela do banco de dados. E aí, assim, quando o banco for acessado, esse arquivo será o ideal para preencher com os dados provenientes do banco, justamente porque ele tem tudo que aquela tabela precisa, tá? Então, esse é um design pattern bem famoso que a gente tem aí, assim como o controller.
Um outro design pattern muito famoso que a gente vai ter nas 4 linguagens aí, a gente vai usar bastante, é o service, né? O que o service faz? O controller, ele tem a responsabilidade de controlar aquilo que veio da requisição e devolver para o usuário. Então o controller, ele recebe um pedido e devolve. Ele é mais ou menos que, vou dar um exemplo de controlador, tipo o iFood, né? O iFood, ele não necessariamente ele entrega a comida, não é ele o dono da comida. Na verdade, ele cria ou ele recebe uma requisição que é o seu pedido do seu restaurante, ele vai lá no banco de dados, que seria o restaurante, pega o produto e alguém entrega para você. Então o controller ele tem a responsabilidade de controlar os pedidos, né? Meio que controla os pedidos. O service, ele tem a responsabilidade de guardar a regra de negócio. Mas Rafa, o controller não poderia fazer isso? Poderia. Só que aí tem uma coisa importante. Às vezes, em sistemas muito grandes, tem regras de negócio que vão ser utilizadas em vários momentos. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu pego uma regra de negócio. Eu quero que no meu sistema, toda vez que chegar uma requisição que o meu usuário está sem atualizar os cadastros dele há mais de 30 dias, eu tenho que avisar ele que o cadastro está desatualizado. Só que eu quero fazer isso em qualquer uma dos controllers, em qualquer uma das APIs, né, de requisições que eu fizer. Se eu colocar isso em cada controller, vocês não concordam que o código vai ficar repetido? Obviamente vai. Então o service serve para a gente guardar regras de negócio que são distribuídas em todo o sistema. E aí quando eu crio um serviço, qualquer um pode consumir aquele serviço, qualquer controller pode consumir aquele serviço, tá? São muito importantes. Geralmente é onde eu faço assim, 1 mais 2 é igual a 3, e se eu dividir isso aqui eu parcelo em 12 vezes, isso aqui é a transportadora que eu trabalho, que é A, B e C, ou seja, onde fica a regra de negócio, a inteligência do nosso software, geralmente é no service. O model é um espelho do banco de dados. O controller recebe os pedidos, ele não define a regra de negócio. Então, o service é onde ele pega, legal, você pegou esse pedido, deixa eu ver o que eu faço com esse pedido. Então se o pedido for azul e o cara pediu 3 itens, vai para cá, regra de negócio. Isso aqui é o que o service costuma fazer. Deixa eu ver se tem uma pergunta ali. Resumindo, controllers, então vai adicionar as entradas e saídas de acordo com as especificações. Isso aí, Matheus, perfeito. Isso o usuário acessa, isso não, isso eu mando para o banco de dados, o processo. Isso aí. Ele recebe as requisições e de acordo com cada requisição e com cada dado que foi passado naquela requisição, ele toma a decisão do que vai acontecer, tá? Isso aí. É mais ou menos isso, tá? O controller meio que vai fazer mais ou menos o que a recepcionista vai fazer ali. Vai puxar ali, tá? E aí? Um próximo design pattern bem famoso. E aí, gente, até puxando um gancho, tudo isso que a gente está falando é só conceito. Então, se você não quiser usar nenhum design pattern, você não precisa usar, não é obrigatório. Seu código vai funcionar do mesmo jeito. A questão é a boa prática. Agora a gente está falando de boas práticas no código para que o seu amiguinho do lado, quando ele for dar manutenção no seu código, ele não lembre da sua mãe, né? Já contei essa piada para vocês, né? Então a ideia é justamente que a gente faça o código onde cada pedacinho de responsabilidade do nosso sistema fique em arquivos separados. E aí, quando você pegar qualquer outro programador, só pelo fato de você estar usando design patterns, ele já vai saber para que cada arquivo serve. Então, é simplesmente colocar o nome do design pattern no final daquele arquivo. Usuário, vamos fazer um exemplo. Usuário controller, o que faz? Controla as requisições de usuário. Usuário model, o que faz? É o espelho da tabela do banco de dados do usuário. Usuário service é o serviço que gerencia as regras de negócio do usuário, ou seja, para a mesma regra de negócio, a mesma funcionalidade, né, que seria o cadastro de usuário, por exemplo, eu tenho 3 arquivos com design patterns completamente diferentes. O controller recebe as requisições, o model é o espelho do banco de dados e o service é quem aplica a regra de negócio. Se o cara veio do login X, ele vem como inativo. Se ele veio do login Y, ele veio com ativo porque ele tem senha. E assim sucessivamente, tá? Outro design pattern bem famoso que a gente vai utilizar em quase todas as linguagens é o nosso repository. O que são os repositories, né? Assim como os models e os entities são os espelhos do banco de dados, os repositories são os arquivos que manipulam esses modelos e entidades a fim de gerar um melhor resultado na integração com o banco.
Normalmente, são arquivos onde as queries e demais scripts do banco são inseridas. Então, lembra que o model é o espelho. Se ele é o espelho da linha do banco de dados, ele só tem os dados, né? Lembra que um banco de dados é linha e coluna. Eu tenho as colunas são quem? Os atributos. E cada linha é um objeto na memória. Então o model é só isso. Não é ele que performa as operações. Quem performa as operações? Agora você vai salvar esse modelo no banco de dados. Agora eu quero listar todos os modelos dessa tabela onde está ativo. Tudo isso é no repository, ou seja, onde fica as consultas SQL, né, ou caso seja não SQL também, fica dentro dos arquivos de repository, ou seja, é mais um arquivo separado com uma responsabilidade diferente. Um outro design pattern muito famoso que a gente vai utilizar também, né, é o DTO, é uma siglinha. Ele tem 3, né, que quer dizer Data Transfer Object. Vamos pensar num relatório. A melhor forma de pensar num DTO é um relatório. Quando a gente tem um relatório, a gente tem uma tabela do banco de dados ou às vezes o relatório vem de um montaréu de tabelas do banco de dados? Lembra lá do banco da Candice, né? Se o Dani pedisse para a gente fazer um relatório consolidado de todo mundo que comprou, com o nome do usuário, quanto que gastou, geolocalização e etc e tal, se vocês lembram um pouquinho do modelo lá do banco da Candice, vocês lembram que cada dado estava em tabelas separadas. Só que não faz sentido eu gerar o meu relatório com um monte de models. Por quê? Porque da minha tabela de produto, eu só preciso do nome do produto e do valor. Da minha tabela de cliente, eu só preciso do nome do cliente. E da minha tabela de pedidos, eu só preciso saber quanto aquele cliente gastou. Então, se vocês concordarem, eu preciso de um pedacinho de cada model. Ao invés de eu usar um model, agora eu uso um DTO, que é um Data Transfer Object. É um objeto de transferência de dados. Eu puxo do banco um DTO e gero um relatório com esse DTO. Ele não serve para salvar no banco, ele não serve para fazer integração, ele é simplesmente para você puxar um monte de dado que está tudo separado num arquivo só para você ter uma facilidade de manipulação. Então, mais um pattern. Rafa, eu preciso decorar todos esses design patterns? Não, vocês vão ver isso conforme vocês vão trabalhando. Automaticamente, quando vocês acostumarem, toda vez que vocês verem um arquivo que for arquivo controller, vocês vão bater o olho e vão falar, eu sei o que esse cara faz. Por sinal, a gente vai ver isso hoje, vocês vão ver que legal. Outros design patterns muito importantes aí que a gente precisa falar. Primeiro deles é o útil, né? Que é bem legal. O que um útil faz? Esse é um dos mais simples de entender. Imagina que eu tenho um sistema e o sistema ele tem uma gestão de data muito importante. Então, tipo assim, ele é um sistema mundial e a gente tem aquele problema de time zone, né? Que não é um problema, na verdade. A gente tem uma dificuldade que é aquela dificuldade de time zone. O útil serve para você juntar um monte de função dentro de uma determinada especificação. Então, quando eu colocar formatação de data útil, dentro desse arquivo eu vou colocar todos os métodos e funções que servem para formatar data. Agora eu quero uma data formatada só em dia, mês e ano. Agora eu quero uma data formatada só com dia e o mês escrito. Agora eu quero uma data formatada onde vem dia e ano. Enfim, eu pego todas essas funções, elas não são funções de regra de negócio. Elas são funções de formatação, de utilitário, né? É só a chave de venda, né? Não é necessariamente o produto montado. Crio todas essas funções dentro de um arquivo de útil, justamente para que quando alguém for dar manutenção, eu preciso dar manutenção numa função utilitária. Ele vai lá no arquivo de útil porque ele sabe que está tudo lá. Um outro design pattern muito importante, e esse a gente vai ver a rodo, aqui principalmente no C# e no Kotlin, é o singleton. O que o singleton faz? Muitos desses arquivos, por exemplo, vou explicar jogando uma pergunta para vocês. Pensando no controller, o controller recebe uma requisição e direciona. Recebe uma requisição e direciona. Ele precisa ter vários objetos na memória ou apenas um controller é suficiente? Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou falando aqui. Um singleton nada mais é que um determinado objeto que ele não vai estar instanciado na memória mais de uma vez. O próprio compilador ou a própria VM, né, ou como no caso do Java, ou no caso aqui do .NET, a plataforma .NET, a partir do momento que você define um singleton, ele garante que aquele cara só vai existir um na memória. E aí, obviamente, que a gente não fica com aquele espaço em memória sendo utilizado sem necessidade. Poxa, se eu instanciar esse arquivo 57 mil vezes, eu vou ter 57 mil
Objetos na memória. Opa, não, esse objeto eu só preciso uma vez, então ele vai ser um singleton. E aí, o que vocês acham? Voltando agora para minha explicação de singleton. Vocês acham que o controller precisa ser uma instância única ou várias? Tempo. Por que várias, Thiagão? Aí, o Matheus sacou, é com um singleton, né? Por que ele é um singleton? Porque, lembra, o exemplo que o Matheus deu foi muito legal. O controller é a telefonista. Não é ela que faz a ligação, não é ela que pede para o banco de dados. Então, quando você liga lá num canal, lá num telefone de uma empresa, a gente pega e simplesmente pega aquela ligação e passa para o ramal desejado. Aquela pessoa, a telefonista, ela não fez nada além disso. Então, não é ela que executa a operação. Então, ela simplesmente recebe os dados e passa, recebe os dados e passa. Por isso, normalmente, na maioria das aplicações, o controller é do tipo singleton. Por quê? Porque ele recebe os dados e transfere, recebe os dados e transfere. E para cada recebimento, ele cria uma thread. Ah, imagina, né? Vou voltar para telefonista. Telefonista, ela recebeu 5 ligações. Ela pegou a primeira, transferiu. Pegou a segunda, transferiu. Não desligou ainda a ligação 1. A ligação 1 tá lá no banco, tá lá acessando os dados do banco de dados. Mas ele recebeu o dado, criou a thread e passou. Então, o controller, por padrão, ele costuma ser um singleton. Por quê? Porque ele não guarda estado, né? O que geralmente difere um singleton de um objeto normal? Geralmente é se aquela classe guarda estado, ou seja, ela guarda algum dado dentro dela. Que no caso o controller não guarda. O controller recebe, passa, recebe, passa, recebe, passa. Então ele não guarda estado. Por isso, um controller geralmente é singleton, tá? E aí o Matheus fez uma pergunta bem legal, né? Se o controller seria tipo uma main. É, só que de uma forma diferente. Pensa que agora, na nossa API, no nosso projeto, a gente vai ter um ponto de entrada ou a gente vai ter milhares de pontos de entrada? Ah, eu quero saber os dados do usuário. Agora eu quero saber os dados dos meus clientes. Agora eu quero saber os dados dos meus produtos. Cada um desses dados vai ter um controller. Então os controllers, na verdade, são vários mains, são as portas de entradas para as minhas requisições. Só que aí eu tenho que chamar cada main específico. Ah, agora eu quero os meus dados de produto, agora eu quero meus dados de usuário, agora eu quero meus dados de nota. Então, o controller é como se fosse um main, só que na verdade ele não é um main que é a entrada de tudo. Na verdade, quando a gente sobe uma API, a gente sobe um serviço, esse serviço fica disponível através de uma URL e cada pessoa chama qual controller que ela quer falar. Agora eu quero falar com o controller 1, agora eu quero falar com o controller 2, agora eu quero falar com o controller 5. Tá? O serviço fica no ar e cada pessoa, né, o serviço fica lá 24/7. E quando algum usuário quer usar, ele chama um controller para fazer um direcionamento, tá bom? Isso aí, perfeito, vocês pegaram. Isso aí, Matheus, tô gostando, parabéns, mano. Legal. E aí, por último, né, acho que esse último aqui que eu trouxe para vocês, eu não sei se eu pus mais, mas esses são os principais, é o transaction, né, como eu já comentei para vocês, né. Toda vez que vocês têm uma classe ou um serviço, isso no Kotlin, por exemplo, vem através de uma anotação, toda vez que vocês têm uma transaction, você está criando um design pattern onde você tem uma regra de negócio, assim como um service, só que a diferença da transaction para um service é que a transaction, se deu erro no começo, no meio ou no fim, ele aborta tudo. Ele não atualiza o seu banco de dados com nada. Em contrapartida de um service, se você começou e deu erro no final, até o final vai estar tudo certo. Tem boas práticas para um e boas práticas para outro. Por exemplo, quando eu quero saber onde deu erro, eu uso um service. Por quê? Porque eu vou saber exatamente onde parou meu código. Porque, eu pedi o pedido, depois eu fui lá, fiz a busca, depois eu fui lá e selecionei a transportadora e na hora que eu fui parar deu erro. Opa, eu vou saber que só não processou o pagamento. E aí eu vou poder dar manutenção nisso. Só que às vezes isso também é ruim. Então a transaction ela soluciona o mesmo problema do serviço, né? Ele também é uma regra de negócio, só que a transaction ela tem aquela questão de tudo ou nada. Ou é 100% ou não funciona nada. Ou funciona tudo ou não funciona nada. Simples assim.